Como uma espécie se transforma em outra? Qual a relação entre um avestruz e um magma? Por que existem animais de espécies diferentes com corpos parecidos sem uma relação evolutiva? O que eu estou fazendo da minha vida? Isso e muito mais você vai assistir aqui no segundo episódio da série O Mundo da Bridges. Sim, eu mudei o nome da série no segundo vídeo. Não gostou, me processa. Olá, eu sou o Bridges de Aljubarrota e hoje vamos ver como as espécies se diferenciam e o que faz com que isso aconteça. Bem como o que diabos ecologia tem a ver com isso. Se você caiu aqui de paraquedas, já temos um vídeo dessa série que definimos tanto o que é ecologia como o que é evolução. Se você não assistiu, vai lá e depois volta aqui para entender melhor. Vou te mostrar agora como duas espécies ou mais surgem de uma espécie original. Para esse processo damos o nome de especiação. Em 1930, Mayr e Dobzhansky queriam definir como podemos identificar quando duas populações que descendem de um antepassado em comum deixam de ser variações daquela espécie e viram duas espécies diferentes. Assim, criaram o conceito de espécie biológica, definindo essa como aqueles indivíduos que poderiam se acasalar na natureza e produzir descendentes férteis. Infelizmente, esse é um teste que não pode ser feito na prática pela falta de tempo e de recursos. Com o tempo, outras definições de espécie foram criadas, mas não vou falar aqui. Se quiser saber mais, cria vergonha na sua cara e vai estudar. Quando subpopulações de uma mesma espécie se isolam geograficamente, a seleção natural pode pressionar a adaptação genética aos seus ambientes locais, resultando no que chamamos de especiação ecológica. Um dos subprodutos disso é o isolamento reprodutivo entre os dois grupos, seja por mudanças comportamentais ou por não se formarem mais indivíduos viáveis com a união dos gametas. Algumas pessoas duvidam da espécie de evolução por N motivos, seja por ignorância, por teimosia ou para encher o bolso vendendo curso de design inteligente. Felizmente, diferente do que esses poços de sabedoria dizem, existem diversos casos na natureza que exemplificam bem esse processo. Pois vamos quebrar a perna dessa galera. É no sentido literal, no sentido figurado, eu sou uma pessoa da paz. Vamos quebrar essa argumentação como exemplo. A espécie de gaivota Larus fuscus se originou na Sibéria, mas foi colonizando o ambiente na direção oeste, se expandindo para a Grã-Bretanha e Islândia. Hoje em dia, as populações vizinhas ao longo do contínuo são diferentes entre si, mas hibridizam rapidamente na natureza. Assim, são consideradas subespécies e não espécies. Esse contínuo vai até o norte da Europa. Lá, essas diferenças variam tanto que é fácil identificá-las como duas espécies distintas: a Larus fuscus e a Larus argentatus. As duas espécies não cruzam entre si, então são consideradas espécies biológicas verdadeiras. Nesse exemplo, podemos perceber como duas espécies distintas evoluíram a partir de um grupo original e os estágios de suas divergências permanecem inalterados ao longo do contínuo que as conecta. Você não vai acreditar, mas diferente do que diz a mitologia que guia o ideário dos tios do Zap, o nosso mundo não foi feito por alguém que criou uma espécie por vez prontinha para os seus habitats atuais. Na realidade, as espécies vivem no lugar em que vivem, na maioria dos casos, por um acidente. Ou seja, da mesma forma que você nasceu. Para entender esses acidentes históricos, podemos começar com o fato de que muitas espécies em ilhas são diferentes das espécies que estão no continente próximo. Isso acontece pois apenas uma quantidade limitada de animais ou plantas daquela espécie chegaram até aquela ilha. Esse primeiro grupo é chamado de população fundadora. A amostra genética que forma a população fundadora é muito limitada em comparação com o continente. E o que a seleção natural consegue fazer acaba sendo limitado ao que se existe nessa amostra.
E como a população das ilhas muito dificilmente vai trocar material genético com as populações de fora, ela acaba diversificando bastante, dando origem ao que chamamos de espécies endêmicas, que são aquelas que só são encontradas em uma área restrita. Para esse processo todo, damos o nome de efeito de fundação. Como espécies se distribuíram ao longo do planeta se diversos continentes não estão próximos? Essa pergunta por muito tempo foi um mistério. Um dos exemplos mais intrigantes se tem com as aves sem voo permanentes, também conhecidas como ratistas, também conhecidas como ratitas. Essas aves estão espalhadas pelo planeta em diferentes continentes. Sabia-se já na época que esse grupo derivava de antepassados próximos que já não voavam. E se eles não voavam, como chegaram em todos esses continentes? E a resposta é óbvia. Os avestruzes usaram nado avestruzinho e atravessaram os oceanos. Lógico que não! Presta atenção que isso não faz nem sentido. Uma das explicações que surgiram veio de Wegener, que em 1915 sugeriu que os continentes em algum momento estavam unidos, o que possibilitou a migração desses indivíduos, e depois, por algum motivo, os continentes começaram a se distanciar uns dos outros. Os geólogos da época rejeitaram essa ideia com força, até que medições geomagnéticas apresentaram a mesma explicação. As placas tectônicas da crosta se movem, o que acaba fazendo com que os continentes migrem, e é assim que essas diferentes populações acabam sendo separadas. Quando paramos para olhar ambientes semelhantes, acabamos encontrando algumas espécies que, mesmo não sendo próximas entre si na árvore evolutiva, são muito parecidas na sua forma e comportamento. Quando duas espécies possuem estruturas que resultam em um papel parecido, damos o nome de análogas. Um dos exemplos que temos são as semelhanças em formas entre marsupiais, aqueles animais que os filhotes desenvolvem parte no útero, mas o restante na bolsa marsupial, e os placentários, animais que os seus embriões se desenvolvem totalmente no útero. Marsupiais e placentários que ocupam ambientes parecidos, mesmo sem ter relação evolutiva próxima, possuem corpos parecidos. Isso acontece pois esses ambientes davam oportunidades semelhantes, o que fez que os grupos respondessem de maneira semelhante ao longo do tempo. Podemos chamar esse processo de evolução convergente. Por outro lado, temos as estruturas homólogas, sendo essas estruturas que possuem uma origem e uma estrutura comum, mas que acabam desempenhando um papel diferente. Um exemplo conhecido são os membros anteriores de diferentes vertebrados, que se desenvolveram a partir de uma estrutura comum, em um ancestral que compartilham, e desenvolveram estruturas que fazem coisas diferentes. Se olhamos a ladeira de uma baleia, a asa de um pássaro e o braço humano, conseguimos observar as mesmas estruturas, mas dispostas de maneira distinta, que permite que um nade, que o outro voe e o último comente um monte de bosta pela internet. Esse processo chamamos de evolução divergente. Existem algumas formas de se estudar como as comunidades se relacionam com os seus ambientes, mas vamos citar aqui os biomas e os espectros de forma de vida. Biomas são agrupamentos que levam em conta a diferença e proximidade entre a flora e fauna de lugares distintos. O número de biomas no mundo vai de acordo com a pessoa que escreve. O livro que usamos aqui como referência temos 7 terrestres: a tundra, a taiga, florestas temperadas, campo, chaparral, deserto e floresta pluvial tropical. No caso dos aquáticos, os autores dividem em os marinhos e os de água doce. Você viu a qualidade hollywoodiana desses efeitos especiais e não vai dar nenhum like nesse vídeo? Cria vergonha na cara e ajuda a professora aqui. Não vou descrever as diferenças de cada bioma aqui porque eu acho um porre. Um dia pode ser que eu traga uma série de vídeos só sobre isso, mas esse dia não será hoje. Os espectros de forma de vida, por sua vez, partem da noção
de que comunidades ecológicas podem ser semelhantes mesmo quando evolutivamente distintas. Como vimos no exemplo dos placentários e dos marsupiais. Os vegetais, por exemplo, podem ser divididos em fanerófitas, caméfitas, hemicreptófitas, creptófitas e pterófitas. Nomes muito corriqueiros e autoexplicativos. Já os animais podem ser divididos em carnívoros, herbívoros, insetívoros e onívoros. E essas categorias podem ser divididas em aéreos, arborícolas, trepadores e pequenos mamíferos de solo. Você sabia que o cocô pode ter muito valor? Oh, parabéns, viu, seu cocô? Quando um organismo habita uma área, ele imediatamente vai acabar diversificando esse ambiente para outros organismos. A diversidade aumenta, pois novos organismos trazem com eles excrementos, folhas mortas e seu corpo, seja vivo ou morto, que faz com que os outros organismos possuam alimento e até mesmo um lugar para habitar. Nesse processo, temos algumas formas de dependência diferentes. E não, eu não tô falando da dependência que tu tinha naquele teu relacionamento de merda. Todos os organismos que se alimentam possuem uma dependência dos organismos que viram seu almoço. Mas isso não parece muito agradável para os dois lados. Em outros casos, temos organismos que possuem uma dependência mútua, que chamamos de mutualismos. Um dos exemplos são associações de bactérias que fixam nitrogênio com raízes de leguminosas e a interação entre insetos e flores. Em ambos os casos, quando as espécies estão interagindo entre si, cada mudança que acontece em uma delas acaba por produzir alterações na vida da outra. E isso pode acabar gerando forças seletivas nas duas espécies, dirigindo assim a evolução da outra. O que são condições ambientais? O que é nicho ecológico? Como a temperatura influencia na vida dos organismos? Isso você vai assistir no próximo episódio que sai no canal na semana que vem. Para não perder, se inscreve e ativa o sininho. E até semana que vem, amores.